Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui, começando a segunda noite da nossa Semana Gestão em Pessoas e Tech, e hoje a gente tem convidados muito especiais, convidadas muito especiais, para construir esse programa com a gente, e depois, do episódio de ontem com a Nubank, tantos aprendizados que a gente teve ontem, com a Nubank, de como eles constroem o processo de onboarding deles, fazendo com que o colaborador já se sinta, o novinho ou a novinha, já se sentisse dentro da Nubank, mesmo antes de estar no primeiro dia, dele e dela. Foi muito legal. E hoje acho que a conversa vai ser um pouco complementar, com relação ao processo, que as empresas têm de colocar as pessoas para dentro e fazer essas pessoas se sentirem bem dentro da empresa. Queria dar uma boa noite aqui para todo mundo mandando aqui, ó, Tatiane mandando boa noite de Birigui, a Luciana mandando um sorrisinho, quem mais? O Alexandre mandando um boa noite lá do Rio de Janeiro. O Alexandre trabalha na Serpro. Poxa, que bacana, já estamos com bastante gente aqui participando, comentando. Mande também, manda boa noite aí você também, manda da onde que você está mandando esse seu boa noite e de que cidade, que você tá, onde que você trabalha. A Valquíria Dias ali, ó, também mandando boa noite da Sompo. O Jorge Alfradique, gerente de TI da Companhia de Limpeza de Niterói. Poxa, boa noite, Jorge. Muito legal ter tanta gente aqui com a gente. Ô, louco, Amsterdã, boa noite. Aí já é madrugada em Amsterdã, hein, Eduardo? Que legal. Muita gente participando aqui com a gente, mandando comentários. Continuem mandando comentários, continuem se apresentando. Toronto, ô, louco. Continuem se apresentando e conforme a conversa for desenrolando, vai interagindo com a gente vai mostrando vocês aqui, a gente vai selecionando algumas perguntas, ao longo do episódio, ao longo da conversa, e você vai construindo, esse papo com a gente, aprendendo hoje com a Amaro junto comigo, tá? E para a gente dar o pontapé inicial nessa conversa, vamos ver com quem que a gente vai conversar hoje. E como primeira convidada aí, apresentando a primeira convidada aí de hoje, a gente tem a Isa Gabriel, a Isadora Gabriel. A Isadora, ela é diretora de People and Places na Amaro e está aqui com a gente, vai entrar aqui na tela já aqui, para contar um pouquinho sobre um monte de coisa de cultura aí da Amaro. Boa noite, Isa, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? E você? Tudo ótimo. Estou empolgado aí para bater esse papo, viu? A gente tá bem. E junto com a Isa, também fazendo parte do time da Amaro, a Suzana Lisboa. A Suzana é Learning Development Lead dentro da Amaro e também ajuda e trabalha junto com a Isa para a construção de toda essa cultura e consolidação dessa cultura dentro da Amaro. Tudo bom, Suzana? Tudo bom, boa noite, Dri, boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. E também para completar aqui a mesa virtual aqui com a gente, do nosso lado da Alura, tem a Rita que faz parte do nosso time de gerente de contas. Boa noite, Rita, tudo bem? Boa noite, Dri, boa noite, meninas, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Mais gente chegando ali, se apresentando, ó, Lígia Cabral, do Rio de Janeiro. Quem mais? Mauro Tolosa, do Ministério Público do Estado do Pará. Que bacana. Nossa, tem muita gente. Que legal. Ó, Douglas Santana, boa noite. Vindo de um aluno da Alura em Itapevi. Sou supervisor de operações. Animal. Muito legal estar com vocês aqui. E vamos dar o pontapé inicial na nossa conversa com a Isa e com a Suzana, para a gente entender um pouquinho, primeiro, para quem não conhece, acho que a Amaro, eu conheço a Amaro, a Rita conhece a Amaro, mas para quem não conhece Isa e Su, conta um pouquinho para a gente o que é a Amaro, o que a Amaro faz, para a gente poder dar uma contextualizada nessa conversa. Boa noite, pessoal. Legal, boa noite, pessoal. Dri, obrigada pelo convite. Acho que é um prazer para a gente poder estar aqui esse tempo dividindo um pouco do nosso
case, do que a gente vem fazendo aqui na Amaro, seja com a comunidade de pessoas, de gente de gestão, seja com pessoas que têm interesse em trabalhar em startups, que queiram conhecer mais sobre esse mundo. Mas acho que para começar isso, a Amaro, ela é uma startup, né? Ela tem 7 anos de vida hoje, e começou lá em 2012 com uma missão muito clara de fazer uma disrupção, né, no mercado de moda brasileiro, né? Então, uma marca nacional e uma marca digital, né? A gente chama esse modelo de uma empresa nativa digital, e verticalizada, né? Então, são 2 elementos fundamentais aqui do nosso modelo de negócio de moda, né? Então, o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala de uma marca nativa digital, quer dizer que ela nasceu mesmo no mundo online, né? Então, a gente faz a nossa venda e todo o nosso contato com as nossas clientes via web e app, né? E a gente tem uma pequena parte também de mundo físico, né, que complementa para a gente o mundo digital. Então, além da gente fazer a venda aqui dos nossos produtos online, a gente também faz isso fisicamente através dos nossos guide shops. Mas, mesmo nos guide shops, que a gente tem esse momento de experiência com a cliente no mundo físico, a compra também, ela permanece no mundo online, mesmo você estando lá fisicamente, com uma das nossas consultoras, podendo ver o nosso produto. Mas é um canal também muito interessante de mídia e de contato com a marca e com o produto, né? Então, além dela ser digital, ela é uma empresa 100% voltada para o consumidor, né, para essa consumidora. Isso tem 2 vertentes. A primeira é que a gente faz a venda direta, ou seja, o grande ponto aqui do modelo de negócio nosso é que a gente não tem intermediários na nossa cadeia, né? A gente muda, nesse sentido, bastante o que é o mercado tradicional da moda, que tem uma série de fornecedores e remunera muitos intermediários até o produto final chegar nas marcas e nas lojas, né? Então, a gente, como se coloca aqui como uma empresa vertical, a gente trabalha de ponta a ponta com todas as etapas do processo, seja do design da peça, de como a gente vai, enfim, fabricar essa peça, né? Então, a gente pensa toda essa etapa e segue com toda a experiência de compra online também com os nossos times, ou seja, a nossa plataforma hoje é uma plataforma própria, a gente trabalha com muitos dados, né, durante todo o processo da jornada da consumidora para chegar nesse produto final, ou seja, é muito orientado o que a gente faz como modelo de negócio para ter uma experiência de compra mais customizada, personalizada. A gente ouve muito os nossos clientes aqui para construir o que a gente quer de produto. E todo o resto do pós também, ou seja, depois que você fecha uma compra, toda a nossa logística, né, o processo logístico é interno e o processo de atendimento também é interno, o nosso time quem faz. Tá? Isso é um pouco do modelo. Muito legal. Eu fico imaginando, Isa, o tamanho do desafio, né? Porque, pelo que você me explicou, né, o Tchan, né, o segredo da empresa nativa, digital e verticalizada, né, o DNVB aí, né, para quem já ouviu falar, o Digital Native Vertical Brand, que é você controlar a cadeia de ponta a ponta, né, inteirinha de ponta a ponta, você traz para dentro do business problemas que muitas vezes não necessariamente você precisaria trazer, né? Você tem a vantagem e a desvantagem, né, dos caminhos, né? Mas imaginando, pensar a logística de entrega, por exemplo, você citou ali, a gente tem os guide shops, por exemplo, mas a pessoa não sai com a sacolinha da loja, certo? Certo, é isso aí. Você vai lá, faz a compra, pelo que eu lembro, né? Você vai, faz a compra e, sei lá, 3 horas depois, 5 horas depois, a compra chega na tua casa. Às vezes ela chega antes, você ainda tá no shopping, ela já chegou na sua casa.
né? O modelo ele tem essa característica bem importante da conveniência também, né? Acho que isso é uma das nossos principais atributos aqui como modelo de negócio, né? É você tirar, você trabalhar para uma sociedade que já está muito empoderada digitalmente, que não quer ter hoje trabalho mesmo com algumas coisas, né? Ou seja, se você está fazendo um passeio no shopping, passa por uma loja, de repente você tem outros compromissos, ou tem outras coisas para fazer, você não quer carregar aquela sacola, você não quer ter esse trabalho, você não precisa, né? Aquilo vai chegar na tua casa e é isso, a conveniência é porque, de fato, o processo é muito rápido. Mas para a gente ter todos esses touch points, de fato, acho que o grande diferencial, porque quando você consegue ter dados e você mensura todos esses touch points, você consegue traduzir aquilo que você está lendo, né, da experiência da cliente em planos de ação muito mais rápidos, né? Então, e muito mais customizados, muito mais efetivos para atender a necessidade daquela cliente, né? Então, não é uma transação, né? Então, quando você pensa um pouco como é que funciona um pouco o nosso mundo, mercado de consumo de moda hoje, ele é muito transacional, né? Você entrar numa loja, comprar uma roupa, daí você vai lá, entra de novo, você se acostuma, muitas vezes você nem conversa com ninguém, e você às vezes não se apaixona por uma marca, né? Assim, a Amaro tem um pouco mais dessa proposta, que é uma proposta em que você está tão conectada com a marca que você entende que aquilo é feito para você. Aquilo combina com aquilo que você quer para a sua vida, para os seus valores. Então, a gente também trabalha muito nesse pilar, que é uma marca que está comunicando com a sociedade atual, uma marca que está se posicionando nesse momento com a sociedade mais moderna, mais contemporânea, e acho que olhando para o momento que a gente está vivendo hoje, nada melhor do que o e-commerce, né? Então, talvez um movimento que a gente vem vendo de várias empresas nesse momento que tiveram que fechar suas lojas, né? Seus pontos físicos estão sofrendo muito, né? A gente, como já nasceu digital, esse momento pelo menos de adaptação, né? Ele não existiu, né? Assim, a gente está trabalhando muito mais em frentes para ouvir a nossa cliente, entender o que ela está querendo do nosso momento agora, o que ela está buscando para esse momento em que ela está provavelmente mais em casa, né, mais confortável. Então, a gente vai adaptando muito mais essa coisa do produto e da experiência e menos, né, resolvendo problemas que hoje que a gente não tinha, né? Legal. E Rita, já temos comentários por aí para a gente chamar? Temos sim, Dri. A Daiane Bernardo já está falando quanto ela é fã da Amaro e dos seus processos de experiência com o cliente. E também a gente já teve até um outro comentário aqui em cima, da Anne Caroline. Eu amo a Amaro, o melhor processo de devolução. Então você vê como, de fato, vocês conseguem fidelizar e fazer essa conexão com a consumidora de vocês. Muito bacana. E hoje, de curiosidade, qual que é o tamanho da Amaro em quantidade de pessoas? Quantas pessoas tem? Porque você falou dessa cadeia inteira. Hoje a gente está com quase 400 funcionários, tá? No total. Então, né, uma empresa média de tamanho, e acho que com essa complexidade, são diferentes perfis de pessoas também, né? Diferentes times. Então, quando a gente fala um pouco do desafio nosso aqui do lado de pessoas, ele também é bem interessante, porque a gente trabalha todos os dias com expectativas e com públicos internos bastante diferentes, né? Que têm necessidades e carreiras e, enfim, muito, muito diferentes, o que para a gente também é bem desafiador. Não, muito legal. E acho que a Suzana deu uma saidinha aqui, mas já ela entra aqui de volta. E Isa, imagino que nesse processo, né, de vocês ao longo do tempo, de evolução e montando, né, toda essa cadeia completa de processo, né, que vocês controlam, e várias áreas diferentes, então imagino, tem logística, tem tecnologia, e tem people, e tem, enfim, tudo isso.
entrando, né, agora no nosso tema, né, qual que é o desafio que vocês têm, né, com relação a ter tantas pessoas de áreas tão distintas, e numa empresa que vem crescendo tanto, né, e o número de pessoas, né, hoje vocês têm então 400 pessoas, para manter uma cultura única, um funcionamento único. E o que é a cultura da Amaro? Que vocês já falaram, né? Muito desse foco na experiência, né? No cliente, na cliente. Mas como que isso se reflete na cultura da Amaro? Contem você e a Suzana um pouquinho para a gente, por favor. Vou deixar a Su falar de cultura muito mais aqui, né? Que ela é a nossa expert do tema aqui. Eu acho que, assim, quando a gente fala do desafio, especialmente de pessoas, né, e de garantir que o que a gente comunica, o que a gente quer e que a gente consegue integrar tudo isso, a gente faz um trabalho muito forte de unir tudo isso e comunicar, né? Eu acho que parte do desafio tem a ver com escuta, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, especialmente nesse momento também, a gente vem lidando com realidades muito distintas, né? Então, eu tenho hoje, né, o público de guide shops, por exemplo, é um público que está com os shoppings fechados, né, com suas lojas fechadas. Agora, a gente aqui em São Paulo, que é onde a gente tem mais lojas, a gente está voltando aos poucos a reabrir, mas ali tem um desafio que foi, essas pessoas ficaram bastante tempo sem poder fazer seu trabalho. Eu tenho na ponta contrária um time que está trabalhando full time, desde que a pandemia começou, todos os dias no centro de distribuição. E eu tenho o time todo que está em full home office, né? Desde que isso começou. Então, assim, a gente lida com essa realidade muito diferente, mas hoje a gente tem touch points seja com as lideranças, seja de reunir a companhia inteira, mas seja através de muita escuta de pesquisa e coisas que a gente vem ouvindo dos nossos funcionários, para que a gente faça o mesmo exercício que a gente faz para a Amaro, né? Então, que é muito esse de ouvir, pegar feedback e entender para onde a gente tem que direcionar melhor o nosso produto, é exatamente o mesmo exercício que a gente faz para pessoas. Se pensar no universo de clientes que a Amaro tem, né, a gente está falando de um universo que varia aí dos seus 20 até os seus 50, 60 anos. A gente tem um universo enorme de público-alvo aí que a gente consegue cobrir, e cada um com a sua particularidade e diferenças. Então, a gente tenta dar conta da mesma forma, usando dados, ouvindo, construindo soluções e adaptando aquilo que a gente precisa fazer internamente para cada público, tá? A Su fala um pouco de cultura. O que você conta para nós, Su? Acho que tem um gancho bem legal aqui no que a Isa trouxe de ouvir as pessoas, né? Então, a cultura da Amaro, ela sempre existiu. A cultura é uma coisa que ela vem das pessoas, ela vem da empresa, ela nasce junto. Então, com os nossos fundadores e o time que fundou essa Amaro, a cultura já estava lá. E a gente fez esse ano um trabalho, no começo do ano, de lançar uma cultura que, na verdade, foi transformar em palavras, em rituais, em assets físicos e virtuais, uma essência de cultura que já era a do time. Então, acho que um grande ponto aqui de como a gente tem a cultura da Amaro, como coloca um projeto de cultura para rodar, não adianta você criar coisas bonitas que você coloca na parede e falar para o time, olha, essa é a nossa cultura. É o contrário. Você escuta o time, entende o que são as atitudes, a cultura, e a partir daí, você transforma em algo mais tangível, e foi isso que a gente fez. Então, no começo desse ano, a gente divulgou para o nosso time essa tradução do que já existia. Então, a gente tem 5 pilares da nossa cultura, que são 5 valores da Amaro. Não poderia ser diferente. O primeiro dele é foco total no cliente. A gente aqui na Amaro é, de fato, maluco por entender qual é a necessidade do cliente e por criar coisas que combinam com essa cliente, né? Então, o propósito da Amaro nós criamos produtos que combinam com a vida das pessoas. E produto pra gente não é só o produto físico. Produto pra gente é cada touch point da jornada, é o momento que a cliente vai até um guide shop, é a devolução que vocês comentaram já aí, que é incrível, que funciona muito bem, é ouvir essa cliente no Instagram, é nos posicionar. Então, esse processo todo, ele está envolvendo
criar produtos que combinam com a vida das pessoas. E para isso a gente se baseia em foco total no cliente, mentalidade de crescimento, de escalar o processo, afinal, somos uma DNVB. Inovação, então a gente é sempre muito pioneiro, a Amaro está sempre fazendo coisas muito diferentes, construindo o futuro do varejo, e é um desafio ser pioneiro, né? Nem sempre é fácil ir lá e desbravar o que tem pela frente. Colaboração desse time que constrói junto, não só a cultura, mas cada entrega que a gente tem para cliente Amaro. E accountability, sentimento de dono. Então a gente, mesmo conforme a Amaro vai crescendo, a gente preserva essa coisa da startup, do sentimento de dono, da vontade de fazer acontecer. Todo mundo aqui, independente do nível, do cargo, arregaça a manga e faz de verdade junto. Então esses 5 valores nos ajudam a caminhar nesse propósito, que é a cultura da Amaro, a essência da Amaro. E a gente vive isso no dia a dia, né? A gente conta isso para as pessoas, reforça esses valores, reconhece, tem várias coisas que a gente vai fazendo no dia a dia para que isso não seja simplesmente palavras e rituais, mas seja vivo, sejam atitudes mesmo. Muito legal. E tem até, o pessoal tá mandando aqui algumas perguntas, né? Então tem uma pergunta aqui do Jorge Alfradique. Deixa eu ver aqui. Quais foram os referenciais de crescimento da empresa, né? E quais experimentos funcionaram melhor? Então, acho que a gente vai entrar aqui um pouquinho nesse viés da cultura, né? De tentar tangibilizar um pouquinho, porque quando a gente fala de cultura, né? Tem aquele, como você falou, né? Às vezes é um cartaz na parede, é uma plaquinha na parede com uma frase bonita e tudo mais, mas de alguma forma, para as pessoas, eu imagino, ela precisa tangibilizar, né, essa cultura dentro da empresa, senão fica muito vago, né? Acho que essa que é a realidade. E pensando no ponto de vista da jornada, né, do colaborador e da colaboradora, né, dentro da Amaro, por exemplo, como que vocês fazem para tangibilizar essa cultura? E aí já entrando, né, no que o Jorge Alfradique falou, né, de quais experimentos vocês fazem, né? O que vocês testaram para tentar ir colocando e dando vida, né, a essa cultura de vocês, pensando no ponto de vista da jornada, né, da pessoa com vocês? Uhum. A gente, quando desenhou esse projeto de lançar essa cultura oficialmente, de partida já começamos a pensar quais seriam os rituais que ajudariam as pessoas a viver, desde o processo de contratação, de entrevistas, de chegada, de onboarding, do dia a dia do time. E ouvindo as pessoas, a gente construiu de forma colaborativa também. Então não foi simplesmente 2, 3 pessoas, mas foi um grupo enorme, de muitas mãos, que trabalharam na construção do que seriam esses rituais, né? Então, pensando na jornada, desde que alguém chega, tudo começa no processo de atração e no processo de seleção. Então, todo mundo que tiver curiosidade pode entrar nas nossas páginas aí e conhecer o nosso vídeo, que é o manifesto, que conta um pouco dessa essência da Amaro. O nosso processo seletivo busca pessoas que tenham os mesmos valores que a empresa, que apresentem esse tipo de atitude em experiências passadas e na vida pessoal delas. Então a gente busca isso já desde o processo seletivo, né? Achar essas pessoas que combinam, que já são um de nós, já é uma pessoa que pensa parecido com esse time da Amaro. E aí quando a gente começa o processo de onboarding, depois que o candidato entra na Amaro, esse candidato ele recebe alguns materiais de apoio antes de chegar no treinamento, inclusive, tem um quiz de curiosidade sobre a Amaro, recebe também um infográfico de como se conectar com as redes sociais e com a marca, recebe um kit, né, de onboarding. Então tem lá adesivos, um caderno, uma camiseta, uma garrafinha, acesso para ele entender o que é Amaro e quais são esses valores. E aí, no processo de treinamento, de fato, a gente tem um programa chamado Empower. Então a gente quer empoderar todo mundo que chega na Amaro logo na primeira semana. E esse processo a gente vivencia muito a cultura, né? Então a gente tem um material que dá até para eu mostrar aqui para vocês. A gente fez um material que são os nossos segredinhos. Legal. É uma espécie de um manual da cultura, como algumas empresas têm, mas vamos combinar que um manual da cultura não combinava muito com a Amaro, né? Então a gente fez uma coisa que tivesse mais a nossa cara. Então construímos esse material. E esse material, ele traz um pouco de como fazemos as coisas. Então, o processo de onboarding, ele permeia todos esses materiais. Então, eles vão falando desde qual é o nosso propósito, no que a gente acredita, até como fazemos as coisas. Então, eu tenho uma carta que fala assim, olha, equipe significa nós.
e ela conta do outro lado, olha, aqui na Amaro, nós fazemos as coisas dessa maneira, a gente constrói time, e assim vai, tá? E a gente, no processo de onboarding, navega por esses segredinhos com os nossos novos colaboradores e vai vivenciando, discutindo. Claro que depois que termina o processo de Empower, isso continua a ser vivido, não só por quem chegou novo, mas por quem já está na empresa. Então, a gente tem outros rituais no processo de se desenvolver, de contratação de metas, de reconhecer os times, como, por exemplo, um dia, a gente, quando lançou a cultura, fez um dia de sentar fora da sua mesa no escritório, porque a gente percebeu que colaboração era importante e as pessoas precisavam de novos vínculos para gerar mais inovação. Então, foi um dia que todo mundo sentou fora da sua mesa, sentou com outro time, fez uma outra coisa, e foi sensacional, porque surgiram projetos e insights a partir de uma coisa tão simples quanto sentar fora da sua mesa e conversar com outros times que você no dia a dia não conversa. A gente criou, por exemplo, um canal no Slack, né? Não sei se todo mundo conhece, o Slack é uma ferramenta de comunicação, e a gente fez um canal no Slack onde as pessoas podem reconhecer os times. É algo parecido com os Kudo Cards no método ágil, que algumas empresas já usam, são cartões de reconhecimento. Então eu entro lá, mas tem um formulário já pronto, onde eu indico quem é a pessoa, qual é o valor da cultura que eu quero reconhecer, e eu justifico o que foi que ela fez, e que valor isso gerou, que impacto gerou para o negócio e para as pessoas. E aí você vai lá e conta, e todo mundo pode super interagir, colocar um emoji, parabenizar, curtir aquele reconhecimento. Tem emojis da cultura dentro do Slack. Então, a gente tem várias coisas que acontecem desde o processo de contratação, Empower, e durante a jornada toda do colaborador, para reconhecer, né, o que está sendo feito e para fomentar que esses valores virem atitudes práticas no dia a dia. O processo de avaliação de performance, inclusive, não só olha para resultados, mas ele olha para os comportamentos esperados dentro de cada um dos 5 valores. Então, são alguns exemplos de como a gente leva a cultura para a vida real, né? Como a gente coloca isso na prática do nosso dia a dia. Muito bacana, muito bacana. Muito legal, Su. E nessa linha, principalmente do que você falou da cultura não ser aqueles quadrinhos que ficam na parede e que as pessoas precisam emular o comportamento que está escrito ali. Tem um comentário deixa eu dar uma olhada, do Samuel, falando exatamente desse ponto, como que é interessante perceber como a Amaro já nasce focada na experiência do cliente. Então, já é algo que as pessoas têm nelas e vocês traduziram nos valores e na missão da empresa. Isso ficou muito legal na sua explicação. Um outro ponto que você também comentou, e vai muito ao encontro do comentário da Ana Luísa Vieira, é qual que é o papel, então, do RH da Amaro como parceiro estratégico do negócio? Qual que é o papel, então, de você desenhar uma missão ou os valores da empresa que estão super atrelados ao comportamento e à entrega de valor do negócio? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Acho que posso começar e a Isa complementa e ela pode falar um pouco também disso, mas acho que o nosso desafio é, assim como a gente olha para a jornada da cliente, ponta a ponta, nós do time de People and Places precisamos olhar para a jornada desse colaborador, né? Para cada momento, desde aquele encantamento da chegada, a contratação de metas, os feedbacks, o desenvolvimento, o processo inteiro, o ciclo recorrente, entender como em cada etapa desse ciclo, nós como People and Places podemos facilitar o processo dele, né? A vida dele. Nosso desafio é dar as ferramentas, né? Facilitar o processo de desenvolvimento, de interações, para que cada um possa ser a sua melhor versão aqui dentro da Amaro e ajudar a construir essa empresa. Então, o nosso desafio em People and Places, na minha visão, é muito esse, de olhar para a jornada inteira e pensar para cada pedacinho da jornada onde a gente agrega mais valor, onde a gente facilita mais a vida desse colaborador. Sempre olhando para o negócio, para onde a Amaro está indo, qual é o próximo desafio estratégico, como a liderança está atuando e de que maneira nós, de People, ficamos mergulhados nesse negócio para ir trazendo e aportando valor no ciclo de pessoas. E aí eu deixo a Isa complementar. Eu acho que só um ponto aqui é, quando a gente fala de People and Places, o grande, talvez, diferencial aqui quando a gente conecta com a estratégia é a gente está olhando para a experiência dos nossos funcionários de uma forma bastante completa, né? Então, não a gente, quando fala de pessoas, a gente fala da experiência que essas pessoas têm com todos os touch points da empresa. Então,
Places aqui, né, que é esse segundo pilar que está dentro do nosso time aqui, ele olha para essa experiência do funcionário do ponto de vista de como ele acessa o nosso espaço físico, né? Se esse espaço físico também dá condições para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas darem o seu melhor, para as pessoas serem produtivas, e a mesma coisa com essa parte mais de tecnologia. Então, a gente também cuida aqui dentro da nossa equipe dessa parte de gestão de tudo que são as ferramentas internas que a gente usa para trabalhar. Então, tem um time que continua olhando aqui se o que a gente vem utilizando, né, de ferramentas de trabalho tem sido bastante efetivas em garantir essa produtividade, garantir que a gente entregue mais inovação, que os times possam trabalhar melhor em conjunto. De novo, acho que fazendo um recorte aqui para o momento da pandemia, né, a gente está testando muito esses canais todos, né? Então, se as nossas pastas compartilhadas funcionam, se aquilo que a gente está usando de dia a dia para se comunicar está funcionando, se a frequência de reuniões funciona, se a internet das pessoas é boa o suficiente para dar conta delas estarem sempre conectadas, a gente olha para tudo que diz respeito à vida do funcionário dentro da empresa. Acho que esse é um diferencial aí, quando a gente fala de poder entregar melhor a estratégia em pessoas. Que legal, muito bacana. E só para registrar, né, tem um monte de gente que também está entrando agora aqui na conversa, então tem aqui, ó, gente de fora do Brasil, aliás, tá? Tem a Císara Mello acompanhando aqui de Nuevo León, México. Quem mais? Tinha um outro aqui muito legal também. Cadê? Do Nanítamo. Boa noite de Angola, África, tá? Pra gente ter uma ideia do alcance que a gente tem. Poxa, muito legal. Boa noite, boa noite. E tem mais uma outra pergunta também do público, muito legal, que é a pergunta da Thaís Boeira, que é, sendo uma startup, né, em que momento o setor de People e Culture foi formado e como funcionou esse estabelecimento desse setor? Porque hoje, por uma dúvida que eu tenho, né, acho que agora que eu tinha, e a Isa meio que respondeu, né, quando a gente fala em People and Places, é um leque muito grande, né? Quando isso aconteceu, né, pela pergunta da Thaís, quando formou essa área de People and Places, e agora já deu para ter o escopo que vocês cuidam de tudo praticamente dentro da empresa. A área, na verdade, foi criada há 2 anos atrás, quando eu cheguei, para estruturar melhor a área. Não é que não existia absolutamente nada, né? O time, principalmente a parte do dia a dia, né, das pessoas, pagamento, férias e tal, tinha uma equipe interna que fazia, mas ficava dentro de finanças. Então, no momento que eu cheguei, a gente, de fato, montou um time para fazer essa parte da operação, né? Então, trouxemos isso para a área de People nesse momento. E era um time bastante focado na estratégia de crescimento da Amaro. Então, o time começou muito orientado à contratação de pessoas. Então, era um time bastante de seleção, tá? Então, quando eu cheguei na Amaro, esse era muito o foco. E alguns processos, como, por exemplo, a avaliação de desempenho, já era um processo que estava rodando. Tinham algumas coisas, o onboarding, né, já acontecia também. Então, a Amaro já vinha, acho que, num caminho interessante de colocar de pé uma estrutura de pessoas. E quando eu cheguei, a gente, enfim, aí, de fato, conseguiu construir uma lógica que passasse melhor por esse ciclo de pessoas, falando do ciclo de gestão, trabalhando melhor os aspectos mais internos. Então, era muito um movimento de colocar muita gente para dentro, né, e fazer o negócio conseguir parar de pé e caminhar, né, e crescer, para um momento que é o momento que a gente está agora, que eu acho que foi muito dessa construção que veio desses 7 anos, o momento em que a gente fala, poxa, a gente tem que olhar para dentro.
A gente tem o time certo, a gente já tem aqui isso construído e a gente tem que olhar para dentro. O que a gente quer fazer para que essas pessoas construam suas carreiras aqui com a gente. Então, muito do trabalho de cultura, que é um trabalho recente, então, como a gente falou, a gente começou esse trabalho no final de 2018 e trabalhamos 2019 inteiro em pesquisa, em construção dessa cultura, então, junto com os fundadores, junto com a liderança, e depois, a gente agora, então, em janeiro, é o momento em que a gente comunica e implementa essa cultura pela primeira vez na Amaro, né? Então, tem muitas coisas aqui que são muito do DNA de startup, né? Muita construção conjunta, muito trabalho nosso de preparar esse time para um momento maior de crescimento. Então, foi uma construção e uma construção que a gente continua, né? Ou seja, não está tudo pronto, não está tudo perfeito, a gente continua construindo muita coisa. E é muito legal ver que a evolução da área também, ela acompanha o estágio em que a empresa está, né? Ela vai acompanhando o estágio que a empresa está. É muito, muito legal ver isso. Temos mais perguntas, Rita? Temos sim. Tem uma pergunta que veio no momento exato, que é da Valquíria Dias. A Amaro já tinha essa cultura de home office? A Isa comentou que vocês estão sempre em evolução e se transformando para acompanhar a evolução do negócio e o desenvolvimento das pessoas. Como que vocês estão se posicionando e apoiando os colaboradores e colaboradoras nesse momento de pandemia? Toca isso, essa. Bora lá. O desafio foi grande, tá? O que acontece? A Amaro, ela já era uma empresa muito digital. Então, tudo que a gente fazia, usava muitos sistemas, estava tudo em cloud, a gente já usava a tecnologia de uma forma muito intensa. Porém, a gente tinha o hábito de estar no escritório fisicamente, todo mundo junto, né? Então, quando veio a pandemia, a gente já tinha toda a preparação técnica e já tinha essa cultura de usar o digital, mas a gente estava acostumado a fazer isso um do ladinho do outro. Então, a gente precisou reinventar algumas coisas para conseguir fazer isso de uma maneira virtual. Então, o que a gente teve que fazer, né, para que isso acontecesse? A gente, claro, olhou para a nossa cultura, eu vi até que surgiu uma pergunta ali de, Amaro teve que rever a cultura? Não, porque a nossa cultura já estava muito preparada para isso, né? Então, se tinha uma empresa bem preparada para virar essa coisa-chave de ser remoto, acho que a Amaro era uma delas. Então, a gente olhou para a nossa cultura, viu que estava tudo bem, que podia continuar atuando da mesma forma, reforçando, mas que a gente precisava rapidamente ajudar o time e ouvir o time. Então, a gente parou, estruturou como isso ia acontecer, comunicou às pessoas, né, entendeu o que elas tinham de questões mais básicas primeiro, de quem precisava de tela, quem precisava de teclado, de mouse, de fone de ouvido para levar para casa, coisas como essas a gente teve que entender. Então, o mais básico ali, o mais técnico, e também como é que as relações iam acontecer, como é que a comunicação ia ser, de que maneira a gente iria usar os canais de comunicação da empresa para esse momento, né? A gente preparou um book para a liderança sobre como fazer liderança remota, um book para o time sobre quais as melhores práticas de trabalho remoto e como a gente poderia usar melhor as ferramentas que a gente já tinha na Amaro, que combinados novos a gente poderia fazer. Então, tudo isso foi feito em uma semana e a gente colocou para rodar. Então, esse time com novas regras, com novos books, com as ferramentas. Em uma semana, a gente fez algumas pesquisas, descobriu que as ferramentas que a gente tinha de colaboração online dobraram a utilização, né? Aumentaram em 98%, quase dobraram. E a gente começou ali um processo de fazer pesquisas recorrentes. Então, quando a Isa fala de ouvir o time, a gente faz isso de verdade. Então, desde que a pandemia começou, a gente vem rodando pesquisas a cada 15 dias, foi assim nos 3 primeiros meses. Agora a gente vai começar a fazer mensal, porque afinal já foram 3 meses. E essas pesquisas, elas perguntam como é que o time está vendo a maneira como nós, da Amaro, estamos gerindo a crise. Então, a gente pergunta sobre liderança remota, sobre comunicação, sobre segurança, saúde física, saúde mental, sobre impacto no business, sobre divisão de tarefas, uma série de questões. E a gente faz essas pequenas pesquisas de engajamento, e no intervalo de 2 semanas a gente aplica uma pesquisa, analisa os comentários,
traz seus planos de ação, endereça com a liderança das áreas, vê o resultado e dali a 15 dias já tem uma próxima pesquisa. E é assim que a gente vem fazendo na pandemia desde que começou. E essa pesquisa já gerou vários insights para a gente, como mandar equipamentos que as pessoas precisavam, como gerar vouchers para que as pessoas pudessem comprar cadeiras para quem precisava, como gerar todos os programas de treinamento que já estavam acontecendo no presencial, migrar para o virtual, porque as pessoas queriam continuar tendo esses treinamentos. E aí a gente traçou um plano de engajamento para o período de crise. Então a gente montou um plano com vários pilares, então um pilar mais institucional, mais business, um de saúde mental, um de diversão, de integração, um de desenvolvimento, e a cada semana a gente tem uma série de ações que acontecem nos nossos grupos do Workplace, nos nossos canais do Slack, para que a gente mantenha esse time integrado, comunicado e engajado. E o nosso All Hands, que é uma reunião que acontecia mensal com a empresa inteira, apresentando resultados, projetos, ouvindo o time, passou a acontecer também remoto e de maneira quinzenal. Então, a gente estreitou mais os laços com o time através de canais que já existiam, que foram reforçados, e novos canais que foram criados dentro de um plano de engajamento estruturado, que se retroalimenta ouvindo o time a cada 15 dias. Então, eu pessoalmente já li e analisei nesse período aí quase 1.500 comentários do time nessas pesquisas, e sim, a gente lê todos e a gente endereça todas as questões que aparecem. E me parece que, sentindo nessa necessidade aí, junto também da pandemia, aumentou a quantidade, né, de comunicação, talvez para ser mais claro, para reforçar, né, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E eu queria explorar um pouquinho mais, Suísa, esse pilar da comunicação como um gerador de engajamento nos colaboradores, tá? Como um efeito gerador de engajamento nos colaboradores. Então, vocês falaram, por exemplo, de... tem o All Hands, que antes acontecia mensal e agora acontece quinzenal, mas que outras maneiras de comunicar com os colaboradores, a cultura, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, a estratégia, os caminhos da empresa, que outras práticas, né, ações, rituais de comunicação interna, né, dentro da empresa, vocês têm com os colaboradores da Amaro? Olha, acho que a gente tem feito muito isso diretamente com a liderança também, né? Ou seja, o que a gente percebeu ao longo desse tempo é que esse momento que a gente faz quinzenal é o momento que as pessoas estão com os fundadores, né? E os fundadores vão contando como as coisas estão, como é que a estratégia vai se desenrolando ao longo do tempo, como os resultados estão de uma forma muito transparente, tá? Então, isso acho que vai criando não só engajamento, mas criando muita confiança de que a gente está no caminho certo. Mas acho que uma dos pilares que a gente mais tem trabalhado, né, que a Su está falando aí, poxa, a gente foi coletando muito dado, muita informação, foi para ajudar a nossa liderança a também estar mais próxima dos times. Então, isso que a gente está dizendo, reuniões mensais, one-on-ones, são conversas que os líderes vão fazendo com seus times, todas essas conversas também foram estreitadas, né? Então, a gente brinca que é muito daquela conversa que você tinha normalmente circulando, né, na área, né, no espaço físico, né? Então, como é que tá isso aqui? E aí você dá aquela paradinha, conversa com alguém. Isso acabou, né? Então, as pessoas sentem muita falta de ter esse tipo de contato informal, né? E de fazer essa troca de informação muito rápida, né? Muito instantânea. Então, isso também fez com que os processos de comunicação interna entre gestor e time, entre o próprio time, para construir coisas em conjunto, se transformasse em micro-reuniões, né? Em salas que a gente abre, né, virtuais, e que as pessoas estão trabalhando nelas. A gente tem exemplo disso no nosso time, que é muito interessante, então vou dar um exemplo aqui. Esse finalzinho de mês é sempre o momento de fechamento da folha, né? E o time trabalha, que normalmente fisicamente trabalha junto fazendo isso,
está o tempo inteiro trocando informação, né? Então, toda vez que elas estão em fechamento de folha, o time está trabalhando junto numa sala virtual. E elas ficam trabalhando, real. Isso aqui você está fazendo assim, isso aqui já entrou. E as pessoas estão trabalhando nesse formato, né? E eu acho que a comunicação continua fluindo e eu acho que a liderança teve, sim, que se aproximar mais, né? A frequência de conversa, o contato para saber como as coisas estão, como as pessoas estão, aumentou também muito em relação ao que a gente vivia no mundo físico, né? A gente transformou isso nesse momento. Eu acho que a comunicação interna está passando muito por aí também. Muito legal, muito legal. Bem bacana, Isa. E esse ponto que você trouxe dessa preocupação com o colaborador, que não é só diretamente nele, mas é até de preparar a liderança para esse momento. Prepará-la com os books que são atualizados, prepará-la com a orientação correta e mais adequada. E aí tem um comentário da Thaís Boeira, que vai muito nesse sentido. Que coisa linda de ouvir. Uma empresa preocupada não só com parte física do trabalho remoto, da questão da produtividade, mas também de fazer esse acompanhamento da liderança e do bem-estar, da convivência dos colaboradores. Achei muito bacana. Um comentário que a Angela Cruz também trouxe, na verdade uma pergunta, foi, depois que vocês fizeram esse trabalho de definir os pilares da cultura, quais são as ações que vocês estão fazendo para reforçar esse novo projeto de cultura, essa nova implementação? O que vocês têm feito, principalmente agora no momento em que está todo mundo remoto e que vocês estão recebendo as pessoas remotamente também? Legal, acho que eu posso falar um pouco aí disso. A gente tinha um plano, né? Então, quando a gente desenhou o projeto de cultura antes da pandemia, a gente desenhou vários rituais, então rituais que reforçassem cada um dos 5 pilares, os 5 valores que eu comentei. E alguns deles, na verdade, a grande maioria deles, conseguimos manter com pequenas adaptações para o mundo virtual. Então, vou dar um exemplo, tá? A gente tem um pilar de inovação, e a gente quer que as pessoas, de fato, tragam novas ideias para a mesa e sejam disruptivas e façam coisas novas. E para isso, a gente criou um programa interno, né, que chama Scale Me. Ele é como um Shark Tank, não sei quem conhece aí, é um programa onde empreendedores levam ideias para uma banca e a banca faz perguntas e diz se vai ou não vai investir dinheiro. Então, a gente fez uma coisa similar, só que dentro da Amaro. Então, a gente abriu inscrições, várias pessoas se inscreveram, diferente do programa da televisão, a gente aqui quer que as pessoas aprendam a inovar com esse processo e não só tragam a ideia pronta. Então, a gente tem uma série de treinamentos, de encontros, de provocações, de frameworks de inovação, para que esse time da Amaro possa trazer ideias, estruturar, empacotar essas ideias, e isso está acontecendo mesmo virtual, né? Os encontros seriam presenciais, os primeiros foram, mas a gente manteve os encontros virtuais, então vários encontros têm acontecido, e a gente está falando de como estruturar uma ideia, está falando de modelo de negócios, está falando de como colocar um plano de financeiro mesmo, para ver se a ideia para de pé, se aquilo é viável, se combina com os valores da Amaro, se tem a ver com as tendências do mercado. Isso está acontecendo, e agora em julho a gente vai ter um grande evento virtual, onde todo mundo vai apresentar essas ideias para uma banca, e essa banca vai dizer se investe dinheiro, se não investe dinheiro, se o projeto segue na Amaro. Então, esse é um exemplo de como a gente reforça o pilar inovação com um ritual prático para que a cultura seja viva. O pilar de colaboração, por exemplo, eu comentei, a gente fez um Sit Outside Your Desk antes da pandemia, isso já aconteceu, e agora a gente vem fomentando a colaboração através de projetos, através dos canais de comunicação, de colocar as pessoas para se conversar, para fazer junto. A gente fez uma migração também mais recente de que várias áreas da Amaro passaram a trabalhar num modelo agile, então em tribes, em squads, que você mistura pessoas que pensam diferente, que têm uma formação diferente, técnica, mas o objetivo daquele grupo multidisciplinar é chegar no mesmo resultado. Então, isso também fomenta muito a colaboração, que é um dos nossos pilares. Então, são alguns exemplos de como é que a gente coloca na prática. Minha dica aqui para quem quer fazer isso também na sua empresa é: entenda quais são os seus pilares, os seus valores, e pense em maneiras práticas das pessoas viverem esses valores no dia a dia, de uma forma que seja legal, gostoso, divertido, leve para quem aprende, que vai engajar o time, mas que gere resultados reais para o negócio, que você vai conseguir medir e você vai conseguir provar que a cultura também está a serviço de gerar valor para a empresa, né? Além de manter o time integrado, engajado e alinhado com esses valores. Muito bacana, muito bacana.
Muito legal. E, Suzana, você comentou que todas as perguntas dos questionários que vocês estão vendo durante a pandemia, de clima, para sentir como está o dia a dia das pessoas, são lidas e vocês endereçam em ações diretas. A Valquíria Dias está perguntando, nessas pesquisas, tiveram apontamentos sobre qualquer tipo de dificuldade, como, por exemplo, extrapolar a jornada de trabalho ou excesso de reuniões, e como que vocês olham essas dores que os colaboradores estão trazendo e transformam em ações? Você consegue trazer alguns exemplos para a gente? Claro. Sempre tem, gente. Não dá para dizer que essas coisas não acontecem, tá? Então, eu ouvi muita gente, colegas meus, né, falarem assim, é porque como eu tô em casa e, né, misturo o horário de trabalho com o meu horário pessoal, e aí tô meio sem ter o que fazer, vou dedicando mais horas mesmo. Então, a gente tem feito um trabalho de conversar tanto com essas pessoas, né? Então, a gente tem feito, por exemplo, alguns talks e algumas parcerias para a saúde mental dos colaboradores, reforçando o quanto eles precisam, nesse momento, mais ainda do que em outros já precisariam, cuidar de si mesmo, fazer pausas, né? Organizar de uma outra maneira e conversando com essas pessoas na comunicação interna para que elas cuidem disso, cada um como protagonista ali do seu dia a dia, da sua agenda, da sua jornada de trabalho, da sua produtividade. E, por outro lado, também com gestores. Então, essas coisas não são coisas que têm aparecido de uma forma muito intensa, mas quando elas aparecem, apareceu em algum time, de alguma maneira, a gente também conversa com o gestor para entender o que está acontecendo e como é que a gente pode ajudar. Será que tem uma priorização que pode ser feita diferente? Podemos usar uma ferramenta de outra maneira? Podemos dividir de outra forma? Então, nosso papel como RH, né, como pessoas, e aí a gente tem business partner fazendo muito essa conversa mais próxima, né, ajudando também a liderança e ajudando os times a olhar para esses problemas de uma forma clara, transparente, e, de fato, como que a gente resolve, como que a gente acha saídas juntos. Acho que essas coisas, elas aparecem, não tem jeito, e o legal é que você olhe de verdade, trate com transparência, abra o jogo para todo mundo, e a gente pensar juntos em soluções. Não adianta o RH falar, olha, esse é o caminho, tá aqui uma boa prática, todo mundo segue igual. Não funciona assim, né? Funciona escutar, funciona pensar junto em plano de ação e ajudar os líderes e os funcionários a colocarem esses planos em prática. Muito bacana. E pensando na jornada do colaborador e da colaboradora dentro da empresa, como que... Aí tem duas perguntas, né, aliás, muito síncronas aí, né? A Camila Boito mandou, né? Falem um pouco sobre o processo de offboarding, né, da Amaro. E aí, logo depois, a Nayara Estiliano mandou também, né? Excelente ponto, Camila. Estou trabalhando no processo de offboarding agora na Lumia e gostaria de saber mais sobre. Eu imagino que o processo de offboarding seja o ponto final da cultura, né? Mas do contato da pessoa dentro da empresa com a cultura da empresa na hora que ela está na empresa. Mas eu imagino que isso vai para depois também, certo? Como que vocês... E é um momento delicado em algumas situações também, né? Como que vocês conduzem isso dentro da Amaro e que aprendizados vocês têm para compartilhar com a gente? Quer falar um pouco, Isa? Oi, meu microfone. Assim, eu acho que o offboarding, ele tem sempre, né, os dois lados da conversa, né? Seja a pessoa que está saindo ou a pessoa que a gente está desligando, né? Acho que em ambos os casos, a gente tem uma atuação do lado aqui de pessoas que acompanhar esse processo muito de perto. Então, o time hoje faz o processo de conversar com o funcionário que está pedindo desligamento ou que foi desligado. Então, a gente faz conversa presencial, né? Ou seja, aqui no caso virtual, mas a gente faz conversa individual com o funcionário e a gente, né, como bons pesquisadores e pessoas orientadas a dados, a gente também passa a pesquisa, tá? Então, a gente tem uma pesquisa de desligamento que a gente faz com as pessoas que estão deixando aqui a companhia para entender os principais motivadores, como eles avaliam a liderança, se eles recomendam a companhia para outras pessoas continuarem trabalhando, né? Um pouco de tudo. A gente mensura isso e também gera insights, né? Gera insights por área, gera um dashboard para a companhia com esse resultado.
e a gente usa, né, desses dados também para repensar algumas das nossas práticas, né? Então, sejam práticas de gestão e liderança, seja, eventualmente, quando tem uma necessidade de reposicionamento de tabela salarial, né? Se a gente percebe que tem um movimento maior de saída em alguma área, que pode ser que a gente precise reforçar alguma coisa de remuneração, né? Mas o que eu diria para vocês, assim, que é talvez o mais legal do processo de offboarding, né? Que parece uma coisa ruim, né? O momento que ele chega, a gente construiu uma rede de pessoas que passaram pela Amaro e que a gente mantém contato. Então, a gente até chegou em algum momento a chamar isso de aluminais. Tá? Legal. A gente, de vez em quando, faz alguns eventos, né? Especialmente quando a gente estava no escritório, a gente chegou a organizar alguns eventos internos e com participação de pessoas de fora da Amaro, e a gente convidou vários ex-funcionários para estarem com a gente nesse momento. E muitos foram, né? E isso mostra muito para a gente que a gente foi um lugar bacana para essas pessoas trabalharem, mas a gente quer continuar construindo um networking e uma reputação nesse sentido com pessoas que trabalharam para a gente, né? Então, a gente valoriza muito, muito isso, seja o dado, seja a conversa individual com quem está saindo, seja, às vezes, até pós-conversa, uma orientação que a gente precise dar para algum gestor específico que tenha tido alguma questão que, às vezes, não aparece, né, num momento de pedido de demissão, ou até de desligamento, mas que com a gente ali acaba aparecendo, e a gente tem como tratar, como endereçar, com lideranças, a gente também faz esse trabalho, né. Então, dá para tomar muitas ações com offboarding, mas temos um cuidado com o processo, seja de mensurar dados, seja com a pessoa, seja de criar essa rede de funcionários que também viram depois embaixadores da marca. Muito, muito bacana poder conhecer, né, esse trabalho que vocês fazem, né, internamente, que é um trabalho de formiguinha e dá um resultado tão legal, né? E tem algumas, tentando organizar aqui as minhas ideias, porque eu fui anotando um monte de coisa que a gente foi conversando, né? Mas acho que no Bottom Line é o que a Isa falou lá no começo da conversa, né? É escutar. E a partir do que você vai escutando, né, pelo que eu entendi, né, a partir do que você vai escutando das pessoas que estão dentro da empresa, você vai construindo e vai reforçando e vai moldando, né, a cultura da forma como ela deve ser, vai criando os rituais que são necessários, vai adaptando, como vocês falaram, né, aumenta o tempo do all hands ou diminui o tempo do all hands, era um mês, agora é 15 dias, talvez depois volte a ser um mês, enfim. E tudo isso vai da base, né, ali que é ouvir, né? Tem muito comentário, estou dando uma olhada aqui nos comentários, tem muita pergunta, gente, que o pessoal está fazendo. Infelizmente não vai dar tempo de responder todas, mas queria deixar aqui o convite, né, para quem acompanhou a gente aqui, né, durante essa live, adicionar tanto a Suzana quanto a Isa, né, a Isadora Gabriel, lá no LinkedIn, conversem com elas. Tô jogando a bomba no colo de vocês, Isa e Su. A gente adora trocar boas práticas com as pessoas. Mas eu sei que elas gostam de fazer um benchmark, então conversem com elas. Contem também, né? Isso é muito importante, né? Contem também, compartilhem no LinkedIn de vocês o que vocês aprenderam dessa conversa. E eu, por exemplo, da conversa de ontem que a gente teve com a Nubank, né, que o nosso foco foi o onboard, compartilhei hoje no meu LinkedIn um texto, né, contando o que eu aprendi ali também. Amanhã eu vou compartilhar um outro texto também falando sobre o que eu aprendi hoje. Com certeza eu vou falar sobre essa parte da escuta. E fica o meu convite para que todos vocês que estão participando aqui dessa conversa com a gente façam isso também. Compartilhem o aprendizado de vocês, ajuda até a consolidar,
né, o que vocês estão aprendendo. Isso é uma dica, já eu vou contar onde que eu aprendi essa dica, mas ajuda, né, então vocês a reforçarem esse conhecimento dentro de vocês. Eu queria agradecer, né, a presença tanto da Isa quanto da Suzana. E Isa, Su, vocês contaram pra gente tudo sobre a cultura, né? Deram essa visão bem legal pra gente da cultura da Amaro, mas pra pessoa que tá acompanhando aqui com a gente, ficou com... eu quero fazer parte da Amaro, e eu sei que a Amaro tá contratando bastante em tecnologia. O que a pessoa faz? Como que ela faz para conhecer um pouco mais da Amaro e como que ela faz para trabalhar na Amaro? A gente tem o nosso site de carreiras, lá estão publicadas as posições que a gente tem em aberto. Então, vocês conseguem conferir aí, as vagas abertas estão no careers.amaro.com. Então, a gente já deu aqui vários spoilers de cultura e do como a gente valoriza na contratação, então as posições estão lá para vocês conferirem. E a gente tem o nosso Instagram também, super recém-lançado, que a ideia do nosso Insta agora é contar também mais para as pessoas como é o dia a dia e a vida dos nossos profissionais que trabalham na Amaro. Então, a gente acabou de lançar, é super recente, já tem alguns posts lá feitos contando a história dos nossos fundadores, falando mais sobre o nosso modelo de negócios, sobre qual é um pouco da cara do nosso time. Então, segue a gente lá também no @InsideAmaro no Insta. A gente tá rodando live também por lá, então vai rolar até uma, se eu não me engano, agora, daqui a pouquinho, através do nosso Insta, com uma das nossas meninas de tech falando sobre programação para meninas em tecnologia, que é bem legal. Muito bacana. Acho que só para reforçar isso que me veio aqui, no nosso site lá de carreiras, vocês também conseguem ver que a gente tem bancos de talentos abertos, ou seja, não tem uma posição específica, mas a gente está recrutando e a gente quer trazer mais pessoas aí diversas para o nosso time. Então, a gente tem um banco específico de mulheres em tecnologia, a gente tem um banco específico para a comunidade racial, para a comunidade LGBT, e a gente consulta sempre esses bancos de dados para criar um mix aí de candidatos interessantes para apresentar para os nossos gestores, para as nossas vagas. Muito legal, muito legal. Isa, Su, muito obrigado pela participação de vocês. Vários comentários aqui muito bacanas. A Val Silva aqui falando, amei a live, obrigada. Cadê? Adriana Duarte ali também, falando, muito bom ter uma visão de uma gestão maravilhosa. Então, muito, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E para quem está com a gente aqui até esse finalzinho, né, eu queria também agradecer a Alura, né, que é quem está trazendo essa live para vocês. E a Alura, para quem não conhece, ela é uma plataforma de educação em tecnologia no geral. Então você pode aprender desde programação, mas também transformação digital, agilidade, modelo de squads. Tem uma pessoa que faz parte dessa live aqui também, aqui embaixo, que é instrutora nossa na Alura também. Então eu vi que em alguns momentos da conversa o pessoal falou, nossa, a Suzana dá um show. A Suzana também é instrutora nossa na Alura, dos cursos de vendas, dos cursos de aprendizagem. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Alura também, acessa aí alura.com.br/empresas. E é isso. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, todas vocês. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre contratação e como todo esse processo de contratação mudou, né? Quando bateu a pandemia e agora as contratações precisam acontecer de forma remota, e isso é um grande desafio para os times que estão contratando e para as pessoas que estão sendo contratadas também, né? Para quem está participando dos processos também. E amanhã a gente traz a turma da Revelo para discutir isso com a gente. Então, pessoal, muito boa noite, muito obrigado e até amanhã. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até amanhã.